58, capítulo 58, amém? Vamos estar aí partindo para o capítulo 58, em Cristo Jesus. Eu sou a evangelista Patrícia. Deixe o seu like. Eu sou Patrícia Regina Flor de Maio, no outro canal. Então, deixe o seu like, deixe o seu comentário aí, por favor. E vamos estar aí. Nossa, MMM, que tanto de presente você me deu aí. JJ, NSH, muito obrigado aí. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vamos continuar aí no capítulo 58. Capítulo 58 está falando assim, olha, clama em voz alta, não te detenhas, levanta a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e a casa de Jacó os seus pecados. Transgressão é aquilo que não é da vontade do Senhor, né? E aqui está falando assim, no capítulo, eu vou ler até o 58, do 1 até o 5, está falando assim: todavia me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos, com um povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam pelos direitos da justiça, têm prazer em se chegar a Deus, dizendo: porque jejuamos nós e tu não atentas para isso? Eles estavam achando que estava tão certinho. Porque nós jejuamos e o Senhor Deus não se atenta para isso? Falando assim, né? E aí, gente, ele está falando aqui que, falando assim, ó, dizendo assim: nós jejuamos e não se atenta para isso, porque afligimos a nossa alma, e tu ó, não sabes. Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento, e requerereis todo o vosso trabalho. Todo o vosso trabalho. Seria este o jejum? Seria este o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflige sua alma, incline a cabeça como junco e estenda debaixo de si pano de saco grosseiro, cinza, e rasga sua roupa? Quantas pessoas estavam isso para eles, né? É mais fácil obedecer. É mais fácil obedecer. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Esse capítulo 58 aqui, Israel ainda tem outra transgressão, tem outro pecado. Nós somos cercados de pecados, né, meu querido? Ele tem adoração deficiente com destaque para o conceito errôneo do jejum. Além de adorar Deus erroneamente, eles faziam de qualquer maneira. Porque naquela época, antes da graça, antes de Jesus Cristo morrer na cruz do Calvário, tinha que levar o melhor animal para ser sacrificado, tinha que levar a melhor hortaliça como oferta pacífica. E eles, sabe o que eles estavam fazendo? Pegando o pior animal, um animal magrelo, um animal cego, doente, e levando para oferecer para Deus. Deus não aceitava uma coisa dessa, gente. Então isso era um absurdo. Além de estar adorando a Deus erroneamente, faziam coisas pesadas. E além de serem idólatras, eles ainda ofereciam oferta de qualquer maneira para o templo. E o que aconteceu? Os levitas começaram a passar fome e tiveram que voltar aos seus afazeres, porque não era fácil manter o templo sozinho. Fábio Henrique, às vezes a pessoa fala assim: mas Deus não come. Mas existem as pessoas que trabalham para o Senhor, que precisam de ajuda. É muito duro ser pastor, gente. É muito duro ser condutor de ovelhas, né? E aqui está falando que ele é adoração deficiente. Deus não quer adoração deficiente. Com destaque, né, para o conceito errôneo de jejum. Isso que eu estou falando aqui, né? Deus não quer adoração deficiente. Alguns entendem isto
com uma palavra dirigida a Judá nos dias de Isaías. Outro os veem como uma palavra profética aos exilados durante a sua primeira década após o retorno. Mas aqui ele está falando: vocês estão me oferecendo uma adoração errada, um louvor errado. É igual aquelas pessoas que vão para a igreja, cultuam a Deus, cantam para o Senhor, depois cai na bagunçada, vai para balada, ouve música não tem nada a ver com Deus, ou então faz práticas pecaminosas. Então ele fica de dois caminhos. Uma cadeira só serve para um senhor. Ou você serve a Deus ou serve a demônios. Não adianta. Eu nunca vi tanta música promíscua igual eu tenho ouvido na minha vida. Então aqui está dizendo, eu tenho vergonha de passar na rua, ficar ouvindo essas. A gente está passando assim, as pessoas estão fazendo propaganda com músicas muito promíscuas. É muito triste, né? E aqui no capítulo 58, ele está falando assim: os seus dias de jejum tornaram-se ocasiões para contenda física. Vocês tiraram o dia para jejuar, mas no dia de jejum vocês estão brigando. O jejum que eu escolhi, o Senhor fala, o jejum, aqui é Deus falando, no versículos 6 a 14. O jejum que eu escolhi, o Senhor clarifica o significado do verdadeiro jejum para Israel. Israel deve parar de oprimir o pobre, o jejum que ele quer, parar de oprimir o pobre, precisa observar o sábado e com adoração genuína e alegre, que ele está falando. Então o Senhor providenciará a luz, cura e perfeita restauração. Então Deus está falando assim, que esse é o verdadeiro jejum. Nós preocuparmos com o pobre, preocuparmos em estar levando a palavra, preocuparmos em estar ajudando as pessoas, gente. Essas cidades que estão passando por essa calamidade. Eu convido você para ler Isaías 58. Isaías 58. Aqui está falando no versos 58, 9, que está falando assim, olha: Então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás e ele dirá: eis-me aqui. Acontecerá isso se tirares do meio de ti o jugo e o estender do dedo e o falar com vaidade. Tem gente que fala com vaidade e acha que só ele sabe. Só eu sei. Até dentro da igreja, gente, até no meio do povo de Deus, as pessoas fazem isso. É a obrigação da igreja ajudar. Se tiver alguém passando necessidade dentro da igreja, falar com vocês, a igreja tem que ajudar. Tem que ajudar. E às vezes, muitas vezes, a igreja faz vista grossa para aquele que está precisando. Aqui no 58:12 está dizendo assim: então te deleitará no Senhor e te fará cavalgar sobre as alturas da terra e te sustentarei como herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Deus falou, né? Então nesse 58:12, a maioria dos exegetas entende que este versículo como uma promessa de um novo desenvolvimento de Jerusalém pós-exílica, tá? Caso as condições anteriores sejam cumpridas. Porque não está falando que servir a Deus exige obediência. Servir a Deus exige obediência. Então nós temos que estar servindo ao Senhor em Cristo Jesus. Esse é o capítulo de Isaías 58. Em nome de Jesus, amém? Deus abençoe.